Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa de hoje é com o advogado e escritor Paulo Leme Filho. E antes de começar, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição no canal Angeline no YouTube e também nos acompanhe pelo Spotify, o Facebook e o Instagram. E agora temos um site onde você fica sabendo de todas as nossas novidades. Participe do propósito do canal Angeline, disseminar, divulgar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Paulo Leme Filho. É um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que é isso, Cris, o prazer é meu. Fico muito feliz e é uma honra poder participar desse programa junto com você para que a gente possa debater e esclarecer questões importantes da nossa vida. O Paulo Leme Filho está aqui porque ele tem uma história de superação maravilhosa para nos contar. Ele é advogado, escritor, e ele se dispôs a contar toda a sua história para poder também auxiliar e orientar as pessoas que passam por esse problema. Doutor Paulo, posso te chamar de Paulo? Ah, é muito melhor, né? Sem dúvida alguma, por favor. Então, Paulo, me conte, é possível sair de uma dependência química rapidamente? É possível sair de uma dependência química. É possível superar uma situação de dependência química. Esse rapidamente depende. Existem duas formas de enxergar essa questão. A primeira questão é que a dependência química não tem cura. Então, esse rapidamente é um processo perpétuo que nessa existência ele permanecerá. A recuperação, o aperfeiçoamento, a abstinência é constante. Então, no meu caso, por exemplo, Cris, eu estou há 27 anos em abstinência. E, pelo que nós conhecemos, pelo que nós aprendemos em grupos de autoajuda, de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, eu posso estar há 27 anos. Se eu ingerir o primeiro gole de álcool, em pouquíssimo tempo, em alguns dias, eu estarei não como eu estava há 27 anos atrás, mas pior. Então, esse rapidamente é algo relativo. Porém, a partir do momento em que o indivíduo, a pessoa, percebe a necessidade e se dispõe a interromper, a parar o uso das drogas e do álcool também, né? Quando eu falo droga, eu falo no conceito geral. Aí essa é uma decisão que tem que ser efetivada, concretizada imediatamente. Pelo menos na nossa experiência, aquilo que funciona é a boa vontade, é o desejo de abandonar a bebida alcoólica, de abandonar as drogas. Então, sim, pode ser abandonado rapidamente, porém, o tratamento, a recuperação é para a vida inteira. É rápido para entrar, difícil para sair. Muito difícil. A gente tem absoluta certeza, também pela nossa experiência, de que é mínimo um percentual das pessoas que conseguem interromper o uso e terminar aqui essa existência em abstinência. Muitas pessoas tentam e realmente poucos conseguem. Não é fácil deixar uma dependência química. Daí a importância da gente ter essa conversa em programas como o seu, para que a gente possa debater, falar a respeito do assunto. Até alguns anos atrás, eu vivi isso, eu passei por essa experiência. Falar de dependência química era um tabu. As pessoas que passaram por essa experiência não queriam se expor, era essa expressão que se usava, né? Se expor. E também, muitas vezes, as pessoas com uma voz ativa na mídia também não queriam abordar o assunto, porque ele não é propriamente agradável, ele não é propriamente algo passageiro, é algo que nos convida a refletir sobre os nossos próprios hábitos, inclusive como sociedade. Então, a importância de se falar a respeito do tema
é essencial. É uma questão que eu diria de vida ou morte. Agora, Paulo, todas as pessoas têm, eu não sei se é célula, não sei o nome que se dá, mas que pode despertar a dependência, porque tem pessoas que, por exemplo, bebem uma taça de vinho, pronto, está tudo certo. E tem gente que bebe 10 garrafas e torna a sua própria vida e a vida dos outros literalmente um inferno. Então, todo mundo tem alguma coisa que pode despertar a dependência química, seja do álcool, seja da droga, do próprio cigarro, de todas essas dependências, não é? O que nós vimos, e aí eu acho que existem duas questões muito importantes também que você abordou. De uma maneira geral, o que nós observamos é que sim, né? É como se houvesse uma predisposição orgânica, principalmente com relação ao álcool. Então, nós vemos pessoas, como foi o meu caso, né? Que rapidamente, em alguns anos, já estava com a vida destruída pela bebida alcoólica, principalmente. Também pelo uso de outras drogas, mas, sem dúvida, a minha droga de preferência, pelo menos a droga de preferência deste dependente químico aqui, era o álcool, né? E em 10 anos a minha vida estava destruída. Outras pessoas podem beber, às vezes, moderadamente, ou num fim de semana, sem que isso lhe cause prejuízo. O problema, Cris, é que talvez esse tipo de reflexão fosse muito válido há 30, há 40, há 50 anos atrás. Na sociedade atual, nós não temos predominantemente apenas o álcool como droga que está inserida, que está espalhada, esparramada na sociedade. Hoje, nós temos a cocaína na forma do crack muito disseminada, basta ver, né, que não só em São Paulo, cidade onde eu resido, mas no Brasil inteiro, as grandes e pequenas cracolândias, já existe essa expressão, né? Encontram-se esparramadas, né? País afora. Então, o crack é algo muito devastador. E aí a predisposição já começa a ser questionada. Nós temos, por exemplo, uma droga que nem chegou ainda no, entre aspas, mercado brasileiro, que é o fentanil. Nós temos as chamadas drogas da família K, né, que alguns apelidaram de maconha sintética. Então, são drogas de potencial viciante enorme. Talvez, Cris, a grande questão seja nós, enquanto sociedade, aproveitarmos essa oportunidade para refletir por que chegamos até aqui. O que nos aconteceu? O que nos leva a fazer uso dessas substâncias? E aí sim a gente pode evoluir nessa questão, nesse debate. Então, Paulo, mas a gente sempre fala que a família é o apoio, é a base para que a pessoa saia dessa situação. Mas você começa num caminho diferente, né? Na verdade, você foi dependente e seu pai também. E como foi para a sua família resolver essa parada? Porque dois de uma vez, hein? É muito difícil, né? E aí, né, eu tenho que render todas as homenagens possíveis à minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela já frequentava grupos de autoajuda para familiares. Então, por exemplo, né, existem grupos aqui no Brasil que são especialistas. A especialidade da casa é fazer a terapia compartilhada, né, a terapia de auto e mútua ajuda, né, esses grupos para familiares. No Brasil, nós temos o Amor Exigente, né? Que é um grupo que é muito forte no apoio ao familiar. Nós temos o Al-Anon, né? Que é um grupo que nasceu de uma forma assim, paralela a Alcoólicos Anônimos, e minha mãe frequentou esses grupos. Então, esse apoio, essa ajuda pro familiar, que também acaba desenvolvendo a doença da codependência, também é algo muito delicado a ser tratado. Então, se de uma maneira a minha família, né, sofreu com isso, por outro lado, a minha família, conduzida pela minha mãe, também iniciou cedo um processo de tratamento, de ajuda, e foi fundamental na minha recuperação já viver nessa cultura da recuperação.
Quando eu parei de usar álcool e outras drogas, meu pai já estava parado havia 8 anos. Minha mãe já, antes de 8 anos, já frequentava esses grupos. Então, já havia uma dinâmica de, primeiro, não haver preconceito. É uma situação horrorosa, péssima, nefasta, porém existe solução. E aí isso foi muito importante para mim. Eu não fiz uma série de questionamentos que muitas pessoas fazem. Quando eu me propus a me tratar, o tratamento estava lá à disposição. Tomara, oxalá, que um dia todos tenham essa possibilidade. Agora, Paulo, você escreveu um livro sobre isso, né? Você está com esse livro aí que você poderia mostrar, por gentileza? Esse livro aqui é o livro mais recente, né? Na Aham. verdade, nós escrevemos 2 livros a respeito da dependência química, escrevemos outros também, escrevemos artigos, mas são 2 livros que eu considero, pelo menos naquilo que a gente pode contribuir, que são os 2 livros mais importantes. O primeiro está até esgotado, nem tem uma edição para te mostrar, mas assim, quem quiser procurar na internet vai poder encontrar facilmente, e ainda ele deve ser vendido ainda em sebo. Vou até Esse revisitar livro você escreveu com o seu pai. com meu pai. O E qual é primeiro o livro título dele? chama A Doença do Alcoolismo. Nós escrevemos juntos, eu e o meu pai, lançamos em 2015. Meu pai é médico, né? Eu sou advogado, pai e filho, então é um livro que conta um pouco da nossa história e daquilo que nós entendemos como a doença do alcoolismo. Ele foi lançado, como eu disse, em 2015. Esse eu considero talvez um aspecto importante, né, do nosso trabalho. Para usar uma expressão que eu uso, né, e aqui eu tenho que ser honesto comigo mesmo, eu sou espírita. Então, a expressão que eu uso é desencarnar, não é morrer. Meu pai desencarnou há 1 ano e meio. Mas, né, a despeito disso, eu tenho a convicção de que ele me ajuda. E nós escrevemos, por isso eu digo nós, este outro livro aqui, que foi recentemente lançado, que chama O Bonequinho. E é também uma releitura que eu faço a respeito da minha própria doença, da minha própria condição, à luz da doutrina espírita. Não é algo que seja assim uma coisa assim fechada, algo impositivo, não. É uma ideia, é uma reflexão que eu trago a respeito dos porquês de eu ter aqui a dependência química muito forte dentro de mim e que pode ser útil para outras pessoas, mas não é uma opinião absoluta, concreta, são reflexões a respeito do assunto. Agora, Paulo, quando você sai da droga, do álcool principalmente, você sai por esses grupos de ajuda. Você não sai pela religião. Você é espírita há menos tempo do que você já tinha superado essa situação, é isso? É verdade. Eu estou em abstinência há 27 anos. E eu sei que a expressão, né, certamente aqueles amigos e amigas da doutrina espírita vão, né, achar estranho, mas assim, eu me considero convertido, eu me converti ao espiritismo há 4. Então, há 4 anos que uma parte significativa da minha vida é dedicada ao estudo, a assistir palestras, a participar de atividades presenciais em centros espíritas. Então, é algo que eu dedico um tempo muito significativo da minha vida. E isso me permitiu interpretar melhor, enxergar melhor como é o processo de dependência química na minha vida. Foi muito importante para mim. Agora, Paulo, esses grupos, os Alcoólicos Anônimos, o Analanon, né, o Amor Exigente e outros que não me fogem aqui o nome, todos esses grupos, eles têm uma importância muito grande, porque eu diria que são interreligiosos, né? São grupos que não olham a religião, não olham a condição social, não olham nada, eles simplesmente acolhem quem necessita.
É isso, né? E principalmente o que eu vejo nesses grupos também, que é muito importante, é como que o familiar, quem está ali no dia a dia com o dependente, deve proceder, né? É, Porque eu quero te fazer uma pergunta que eu conheço muitas pessoas, eu também já tive esse problema na família, e a gente sempre tem uma tendência em dizer, fulano mente, ele diz que vai largar, mas ele não larga. A impressão que eu tenho, e eu queria saber isso de você, é que a pessoa diz: não, amanhã vai ser diferente, eu vou acordar melhor, eu não vou atrás, eu não vou beber, eu não vou procurar. Mas a hora que a pessoa acorda, ou que ela tem lá um gatilho, eu não sei se esse é o termo, ela não consegue. É isso? Ou de fato o dependente é um mentiroso? eu acredito que nós estamos aí, mais uma vez, falando de dois aspectos. Primeiro, é uma doença. Em sendo uma doença, não cabe a nós, né, em hipótese alguma, fazermos julgamentos morais em termos de como, né, a pessoa deveria se portar em face daquilo que eu penso que moralmente é Certo. correto, né? Existe algo que dificulta muito o processo de parar, né? Que é a questão da síndrome de abstinência. A pessoa, como eu, e eu passei por isso, eu posso afirmar para você com tranquilidade, a síndrome de abstinência, em algum determinado momento, ela engole o dependente químico. No meu caso, era comum acordar de manhã, sabe-se lá onde, né? Porque já tinha tido aqueles apagamentos famosos, né? Que é a perda da memória imediata. Dava graças aos céus quando acordava num lugar conhecido, porque muitas vezes acordava num lugar desconhecido, onde eu desmaiava, e nesse sentido acordava tremendo, passando mal, a vida era como se fosse tudo cinza e tudo ruim, e tremendo, e pensando em beber mais, em pensando em tomar o primeiro. Tomava um gole de bebida alcoólica, tudo se transformava, tudo. Absolutamente tudo. A tremedeira parava, eu me sentia bem, a vida fazia sentido. Então, isso é algo assim que é real, a síndrome de abstinência. Por outro lado, todas as pessoas, que muitas, né, que muitas dessas pessoas, posso dizer no meu caso, pelo menos no meu caso, né? Por outro lado, quem bebe, como eu bebia, 24 horas quase por dia, todos os dias da semana, vai ter problemas de trabalho, vai ter problemas de saúde, vai ter problemas sociais, vai ter problema familiar. Então, no meio desse contexto, é natural que a pessoa minta. É esperável que a pessoa minta. Eu não fui trabalhar porque fiquei doente. É mentira. Eu não fiz tal coisa porque eu fiquei doente. Eu, né, sei que não vou parar, mas vou falar que vou parar para sublinhar uma situação, né, para poder escapar de um momento difícil, de um momento embaraçoso. Então, também existe isso. Mas são situações diferentes. O fato é que viver no meio da decepção, e acho que a palavra certa é essa, é a decepção que o dependente tem consigo mesmo e que também causa aos outros. É uma situação muito difícil, é uma situação muito ruim. Daí a importância desses grupos de auto e mútua ajuda para o familiar, porque aí o familiar vai perceber que não é só ele, que não é só o filho, a filha dele que tem esse problema, que tem essa dificuldade, vai perceber que isso faz parte do quadro, faz parte da doença, faz parte dessa problemática. Isso ajuda muito quando eu me solidarizo com alguém, quando eu identifico outras pessoas que têm o mesmo problema do que eu, quando eu percebo que não sou só eu que tenho Uhum. essa dificuldade tão terrível como é ver, por exemplo, um filho na dependência química. Então, com absoluta certeza, essa decepção, ela existe. Mas, nesse contexto, é importante contar com o quê? Com a solidariedade de quem já passou por isso também. Agora, Paulo, toda dependência ela é ruim, né? Seja ela qual for. A dependência química, claro, é também muito ruim e ela faz mal a quem usa e a quem está em torno dela, né? Mas, dentre todas essas drogas,
Eu considero que o álcool é a pior delas pela facilidade com que você encontra o álcool, né? Eu lembro que antigamente tinha até o lugar do bar na casa, né? Era assim, era bonito, era status você ter um bar em casa, né? Aí você sai para comemorar com os amigos, aniversário, seja o que for. A pessoa fala: não acredito que você vai brindar com água, ou com suco, ou com refrigerante, é só um golinho. E aí que está o perigo, não é? Sem dúvida, e eu concordo com absolutamente tudo que você mencionou, que você observou é verdadeiro. Vou fazer só uma pequena ponderação. Eu não acho que é tão antigamente assim que tinha o bar, né? Eu acho que ainda, né, é um instituto, esse bar dentro de casa, num ambiente assim, que ele remanesce. Mas o que você falou é verdade, né? Primeiro, a facilidade de aquisição, mas eu diria, Cris, que tem algo que eu diria até mais preocupante do que isso, que é a glamourização do álcool. O álcool visto como algo que é bom, que faz bem, as pessoas ficam mais bem dispostas. É até estranho você ir num evento social e não beber álcool. As pessoas vão se preocupar com você, falar: mas o que aconteceu que você não está se divertindo? E aí as pessoas começam a criar a cultura de que beber começa a ser algo necessário, começa a ser algo que quem não bebe está deslocado. Isso Isso não pertence ao grupo, né? não pertence ao grupo, é até de uma certa maneira olhado meio de canto de olho como uma pessoa estranha. Eu já ouvi frases do tipo: eu não confio em quem não bebe, a pessoa que não bebe, ela é chata, né? Ela está... Paulo, eu me lembro que bem antiga, bom, eu tenho 60, mas tenho 68 anos, eu me lembro que quando eu tinha 18, 19, era legal na segunda-feira você encontrar com alguém que diz: bebi e depois fui para casa cambaleando, mas foi dirigindo. Olha só, e as pessoas achavam maravilhoso. Imagina que ainda bem que hoje é crime dirigir embriagado. Isso é um Verdade. absurdo, né? Morreu muita gente, né? Que nada tinha a ver com a dependência química alheia por conta desse tipo de Exato. atitude, né? Mas, assim, eu acho que essa questão de endeusar, né, o álcool, de aplaudir determinadas situações, isso faz um mal terrível para nós. E aí, talvez, viu, Cris, eu acho que uma reflexão que caiba, e por isso que muitas vezes não é tão agradável a gente tocar nesse assunto, é que muitas vezes as pessoas falam assim: bom, eu não tenho problema com álcool. Ninguém da minha família também não tem. Então, não é problema meu. Se não é problema meu e é problema seu, você se vire com o seu problema. Eu aqui vou continuar bebendo, incentivando as pessoas a beber, fazendo propaganda, muita publicidade de álcool. Álcool é bom. Ah, não, para você não é? Mas você que fica isolado ali com o seu problema. Pois bem, será que esse é o tipo de entendimento que uma sociedade do futuro, que uma sociedade mais solidária, que uma sociedade mais evoluída em termos de caridade, em termos de amizade, em termos de fraternidade, é isso mesmo? É esse o caminho? Porque é fácil a gente falar: não, se você tem problema com álcool, vire-se, o problema é seu. Isso. Ok. Mas será que daqui a pouco nós vamos falar: não, mas tem uma criança de 11 anos que na escola pensa em se matar. Ufa, ainda bem que não é a minha. É, Que se mate. Que se mate, não é a minha, é né? bem por aí. O negócio é eu me salvar e o resto que se dane, né? Exatamente. Para Porque onde está nos você vê o levando? esporte, né? Quem patrocina o esporte? A cerveja. Eu olho e falo: isso não orna, isso não combina. Tudo bem, eu sou uma voz que ecoa no deserto, né? Mas é um absurdo se você pensar. O esporte ser patrocinado pelo álcool, ele é, né? E ele é há muito tempo, né? Há muito tempo. E eu de verdade, né? Eu acho que fez muito mal.
esse tipo de raciocínio para a sociedade como um todo, né? Eu posso beber, quem não pode né, que se resolva. Eu não tenho nada a ver com isso enquanto sociedade. E hoje a gente vê bullying, cyberbullying, depressão, ansiedade. Existe um mar de doenças, de dificuldades junto aos mais jovens. E será que nós continuaremos nessa toada? Aquilo que não é problema meu não interessa, não é importante. Será que isso também não passa pela coisificação do ser humano? O ser humano é uma coisa, né? Se for o meu ser humano, não. Aí é importante, mas o do outro. E eu acho que todos nós, né, que passamos pela dependência química, que vivemos isso, tanto os dependentes quanto os familiares, podem ajudar no sentido de orientar, de falar a respeito dos seus problemas, né, para mostrar que estamos todos aqui, né, no mesmo lugar. Você deu um bom exemplo, né, a pessoa que dirige embriagada. A pessoa que dirige embriagada, ela vai causar prejuízos para a sociedade como um todo. Não é só para ela e para os seus familiares, também e principalmente é para ela e para os seus familiares, mas não é só isso. Então, acho que essa consciência é algo que a gente ainda vai ter que adquirir, já estamos adquirindo, mas é algo que nós precisamos meditar a respeito. E aprender a lidar com isso, né? Eu já vi alguns encontros assim, que todo mundo sabe que tal pessoa teve dependência química e tal, e a hora que ela chega, alguém já oferece cerveja, caipirinha, e ela diz, não, obrigado, mas ela tem que fazer um esforço, porque às vezes a pessoa insiste, né? Então, todo mundo precisa colaborar com isso. Não é? No sentido assim, olha, a pessoa não quer, eu te ofereço uma comida que você não gosta, você fala, não vou comer. Por que a bebida tem que beber? Né? Mas eu acho uma coisa assim, sabe, tão hoje, né, avaliando, né, eu acho que mereceria, e quem sou eu, né, para dizer que existe a chave de soluções, ou que existem soluções fáceis, longe de mim, né, o que nós fazemos com a humildade, né, que nos cabe, é só propor a discussão. Mas, assim, eu vejo hoje, por exemplo, né, eu tenho 2 filhos, né, e eles foram, por conta da mãe ter que trabalhar, eu ter que trabalhar, eles foram para aquelas escolas infantis muito cedo. E muito cedo eu acompanhei eles em festinhas em buffet ou na casa de algum coleguinha, né? Aquelas festinhas de criança que mal e mal sabe falar, mas tem um amiguinho, gosta de ir na festinha. Todas essas festas, elas eram regadas a bebida alcoólica. Mas assim, eu entrava com os meus filhos, a primeira coisa que me oferecia era bebida alcoólica. E as pessoas gostavam daquilo, mostravam que gostavam daquilo. E considera isso normal, né? Normal, no meio de um monte de criança. Exato. Qual a mensagem que nós estamos passando? Só para concluir, no Brasil hoje, né, com relação a esse assunto das questões que eu acho que são importantes, que são das crianças, do jovem, a média que o brasileiro, a brasileira entra em contato com o álcool, ou seja, entra em contato com a droga, porque o álcool é uma droga, é 12 anos de idade. 12 anos de idade é exatamente quando as pessoas, né, no Brasil começam a entrar em contato com o álcool. Então, nós vivemos numa situação em que nós precisamos realmente debater a respeito do assunto. Certo. Agora, Paulo, eu queria que você falasse desse lançamento do livro, desse livro que foi lançado, que é o Bonequinho. Né? Eu tenho já fizemos o lançamento em São Paulo, né? Por uma questão profissional, eu passo uma parte. Mostra esse livro primeiro, por favor. O Bonequinho, editora Scortetti. Mas se colocar na internet, algum site de busca, vai achar facilmente como adquirir. Por uma questão profissional, eu passo parte do tempo em São Paulo, capital, que é onde eu resido a maior parte do tempo, mas eu passo muito tempo também em Goiás, onde eu construí boas relações pessoais, frequento centros espíritas, e eu já fiz esse lançamento em São Paulo e farei em algumas cidades de Goiás. Muito em breve, por exemplo,
farei na cidade de Uruaçu, né, em Goiás. E farei em outras cidades também, provavelmente em Goiânia, e na medida em que for possível, divulgar o livro, não pelo livro em si, não pela minha pessoa em si, mas pela oportunidade de se falar de dependência química, de espiritualidade e também um pouquinho de espiritismo. Não que isso também seja importante, né? E aí é uma concepção minha, mas que outras pessoas me ensinaram, né? Deus não se preocupa se você é espírita. Deus não se preocupa se você é católico, se você é evangélico. Deus não quer nem que você acredite nele. Deus só quer que você faça o bem. Se você fizer o bem, tá tudo certo, né? Isso é o mais importante. A pessoa pode ser materialista, se ela for ética, solidária, ajudar o próximo, tiver boa vontade com todos, nota 10, passou de ano. Isso. Paulo, olha, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angeline. Agradeço imensamente você ter aceitado esse convite. Nós vamos deixar aqui no texto do YouTube aonde você pode adquirir os livros do Paulo, como você pode fazer contato com ele pelas redes sociais. E também vamos deixar aqui um endereço nacional dos Alcoólicos Anônimos, do Analanon. Se você está passando por esse problema, por essa dificuldade, ou não saber como enfrentar, está aí grupos que não cobram absolutamente nada, que te acolhem e que pode fazer toda a diferença na sua vida. Paulo, eu te agradeço imensamente, mas te agradeço principalmente o seu tempo, que eu sei que é precioso, e o fato de você se expor literalmente, contar a sua história, expor a sua família e assim colaborar para que esse mundo seja cada vez melhor. Muito obrigado, foi uma honra ter participado. Tenho absoluta certeza que algumas pessoas podem ser ajudadas, mas se a gente conseguir ajudar já resolveu. Já fizemos a nossa parte e devemos isso muito a pessoas como você que nos apoiam e também nos inspiram. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio e fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz.